Olá pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui com mais um vídeo para abençoar a sua vida. E nessa semana aqui no canal eu vou trazer uma série de vídeos com alguns assuntos, tudo numa mesma temática, para ajudar vocês com algumas dificuldades. Eu coloquei lá no Instagram, o pessoal que me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, Ruth Fernandes Oficial vai estar aqui embaixo. Se você já me acompanha por lá, com certeza você viu eu interagir com o pessoal e falar sobre isso, falar sobre as dificuldades. Dificuldades seria, a temática da nossa semana, onde eu gravaria temas falando acerca de algumas dificuldades que talvez vocês tenham, dificuldades que eu gostaria de ajudar vocês. Talvez eu mesma tenha e precise compartilhar com vocês como eu lido com algumas dessas dificuldades. E bom, eu coloquei lá alguns temas, para vocês votarem, para vocês escolherem o seu favorito, porque afinal eu quero falar aqui do que vocês querem, saber, do que vocês gostariam de ouvir. O meu prazer é ajudar vocês. Então, os temas escolhidos por vocês foram, em primeiro lugar, vocês escolheram o tema dificuldade de acreditar em si mesmo, que é o que eu vou gravar agora, tá? Em segundo lugar, dificuldade em conciliar vida material e espiritual, que eu também vou gravar no próximo vídeo. E em terceiro lugar, vocês escolheram dificuldade de se relacionar depois de uma decepção amorosa. Então hoje, nesse vídeo que eu tô gravando agora pra vocês, nós vamos falar do primeiro assunto, que é dificuldade de acreditar em si mesmo. Talvez você lide com isso, talvez você precise de ajuda com isso. E não é um bicho de 7 cabeças. Dá pra resolver, dá pra te ajudar com algumas palavras, poucos minutos de vídeo para abençoar a sua vida. Então, não posso deixar de dar aquele recadinho. Deixa o seu like nesse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa um comentário legal, uma sugestão de tema, alguma coisa que você quer ver aqui nesse canal para abençoar a sua vida. Eu vou ter muito prazer de te atender, tá bom? Então, todos os recadinhos já estão dados. Não posso esquecer também de falar para você compartilhar esse vídeo com alguém. Alguém também pode estar passando por essa mesma dificuldade e nós queremos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, a vinheta vai rodar agora e você vai vir comigo para assistir esse vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar com esse vídeo, vamos falar sobre esse assunto, vamos aprender a lidar com esta dificuldade. Dificuldade de acreditar em si mesmo. Você tem sofrido com isso? Você já sofreu com isso? Você sofre com isso em determinadas áreas da sua vida? Talvez você possa me fazer essa pergunta hoje. E eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade do mundo que sim. Eu já tive dificuldade de acreditar em mim mesma. Isso acontece com muitas pessoas. E na realidade, na maioria das vezes, o problema não é externo, o problema é interno. O problema está dentro de nós. Às vezes o problema somos nós mesmos, nossas inseguranças. Um sentimento de incapacidade que vem sobre nós e nos faz pensar que nós não somos capazes de ir adiante com algum projeto, de determinada coisa fazer, de sonhos realizar, e nós precisamos saber que nós precisamos ter autoconfiança. E esta autoconfiança, antes de qualquer coisa, é algo que eu tenho que determinar em mim. Outras pessoas não podem me fazer desenvolver autoconfiança. Pessoas podem te ajudar, como a Ruth está aqui agora através desse vídeo, para te ajudar, te dar algumas dicas e alguns conselhos. Mas a atitude, o poder de decisão para melhorar isso aí na sua vida é com você. Mas hoje eu vim aqui te ajudar e te dar alguns conselhos que, sem dúvida, se você colocar em prática, você vai conseguir vencer, você vai conseguir romper esse problema, essa dificuldade de acreditar em si mesmo. Bom, na maioria das vezes, algumas pessoas
passam por momentos complicados na sua vida que tende a fazer com que elas tenham menos autoconfiança. Às vezes é uma humilhação, uma palavra dita que coloca aquela pessoa para baixo e aquela pessoa absorve aquilo. Aquela pessoa aceita aquela palavra como se de fato fosse verdade. Às vezes você tem um sonho, às vezes você quer seguir uma carreira, às vezes você quer cursar uma faculdade, às vezes você sonha alto, alguém vira pra você e diz: você fazer isso, você apostar nisso, ó, eu acho que você deveria fazer outra coisa, porque isso aí não é pra você. Não é o seu dom, você não tem capacidade. E é aquela coisa, pessoal, existe nossos dons. Existe aquilo que fomos chamados para fazer, mas existe aquilo que também Deus quer nos dar se nós insistirmos com Ele, pedirmos a Ele e acreditarmos que com nossa insistência nós vamos conseguir. Por exemplo, digamos que eu tenho muita vontade de cursar determinado curso que predomina nele exatas, e eu sou péssima com exatas, eu tô falando agora a minha realidade, eu sou de humana, gente. Mas digamos que eu quero um curso que tem muita conta e não sei, às vezes eu quero esse curso porque ele vai me trazer uma boa remuneração e eu quero porque é um sonho, mas eu não levo jeito pra coisa. Às vezes algumas pessoas vão falar pra mim: mas você é péssimo com conta, você é péssimo com cálculo, você não é bom com isso, mas eu quero muito. Eu vou me deixar abater? Eu vou parar de acreditar em mim mesmo? Porque talvez eu não tenha o dom do momento? Talvez eu não leve jeito agora? Não, tudo é uma questão de força de vontade. Tudo é uma questão de saber que se eu quero, eu posso. Se eu me esforçar. Isso aqui é apenas um exemplo que eu estou usando. Às vezes você ainda não tem, às vezes a capacidade ainda não está em você. Mas se você tem um sonho, se você acredita que pode, se você quer, vá em frente. Porque sim, nós podemos todas as coisas. Você sabia que você pode todas as coisas? Nós podemos coisas boas e coisas ruins. Nós podemos tomar decisões boas e ruins na nossa vida. E você sabia que isso é bíblico? Você sabia que a palavra de Deus nos ensina isso? Que nós podemos fazer o que quisermos, que nós podemos falar o que quisermos, que nós podemos ir aonde quisermos, que nós podemos fazer o que quisermos. Mas a palavra nos instrui a fazer boas escolhas. E se você tem feito escolhas para a sua vida, se você tem colocado diante de você desafios e você fala assim: ai meu Deus, é impossível, eu não consigo. Para com isso. Não diz isso nunca mais. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode fazer o que você quiser propor no seu coração. Por exemplo, assim como uma pessoa que pende para o lado mal, para um lado errado, às vezes uma pessoa que está muito ali focado em fazer coisas pro lado do mal, por exemplo, roubar, furtar, que é a mesma coisa. Fugiu, não veio uma palavra diferente, mas rebobina o vídeo. Furtar, mentir, enganar. Tem pessoas que querem desenvolver isso na sua vida. Elas podem? Podem. Eu faço. Gente, tem gente me ligando. Atenção, você que está me ligando, eu estou gravando neste momento. Corta. Então, pessoal, eu posso fazer tudo que eu me propor a fazer. Assim também com os desafios da vida, com as minhas escolhas, que talvez eu não acredite em mim mesmo porque acho que elas são grandiosas demais mediante as minhas capacidades. Mas saiba disso de uma vez por todas. Você pode fazer o que você quiser. Tudo depende da sua força de vontade. E Ruth, você diz que isso é bíblico. Isso é bíblico. Vocês sabem que eu nunca venho aqui dar conselho para vocês que não esteja pautado na palavra. Que não sejam conselhos de coisas que eu exercito na minha vida. E eu vim aqui hoje falar da Bíblia. Quem nunca leu Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13, onde Paulo nos dá uma grande lição e ensinamento, e nos diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. E é isso que Deus me trouxe aqui para fazer. Te instruir mediante a tua realidade. E ele diz assim, ó: tanto a ter fartura quanto a ter fome. Tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. E aí ele finaliza dizendo aquele texto maravilhoso que todos nós conhecemos: posso
todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então Paulo, ele estava se consolando com a sua realidade, porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. E a pessoa não para de me ligar. Atenção, você está aparecendo no meu vídeo. Você está aparecendo no meu vídeo nesse exato momento que a câmera está ligada. Dá pra esperar só 5 minutinhos, eu estou finalizando o vídeo. Só 5 minutinhos, dá? Falei sim. Falei. Um beijo pra você aqui no meu vídeo. Então Paulo estava falando para nós da realidade dele, porque como um servo de Deus que escolheu fazer a obra do Senhor, ele estava sujeito àquela realidade de viver momentos de fartura, de passar fome, de ir para a prisão, de estar solto, mas ele deixa bem claro dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo, ele vivia em constantes desafios, mas ele consolava a si mesmo com esta palavra. E hoje eu vim fazer o mesmo com você que está assistindo esse vídeo. Muitos são os desafios propostos a nós. Muitas são as dificuldades que encontraremos no meio do caminho, e ao olhar para as nossas capacidades, virá sobre nós um sentimento de que não somos capazes de realizar aquilo, mas nós não podemos aceitar. Porque nós não podemos entender como se fosse uma força e capacidade própria. Paulo não diz que ele podia todas as coisas na sua própria força, mas ele diz que podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Então hoje, a palavra de vida, a palavra de força que eu trago para o seu coração é que você não deve acreditar em si mesmo como se você fosse forte. Você não deve olhar para a sua força humana e para a sua capacidade humana. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Deus. Olhar para o autor e consumador da tua fé. Aquele que te capacita, aquele que te fortalece, aquele que te dá estratégias, aquele que vai te aperfeiçoar, mesmo que você não leve um jeitinho para essa coisinha aí que você está querendo fazer, mesmo que não seja o seu dom, mas se você insistir, se você quiser, se você persistir com o Senhor, Ele vai fazer acontecer. Porque o Senhor gosta de pessoas persistentes. O Senhor gosta daquele que insiste, daquele que corre atrás do sonho. Ele honra a nossa fé. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma dica para você. Uma dica para te ajudar a deixar de lado essa insegurança e essa dificuldade de acreditar em si mesmo. Primeira dica que eu te dou: não acredite na sua própria capacidade. De fato, nós seres humanos somos falhos, fracos, incapazes, cheios de defeitos, e tem muita coisa que, se a gente fosse olhar para nós, a gente não conseguiria fazer. Mas Deus é aquele que nos aperfeiçoa, Deus é aquele que nos fortalece. A capacidade vem dele, não nossa. É aquela frase que muitos dizem, que Deus, ele não escolhe capacitados, mas ele capacita escolhidos. E a segunda coisa que eu quero dizer para você: se você sofre com este problema e essa dificuldade, não aceite ele. Não aceite deixar os seus sonhos de lado. Não aceite as dificuldades. Não aceite se menosprezar. Não aceite ser humilhado. Aceite aquilo que Deus tem para você, que é uma autossuperação, que é acreditar que você pode ir além em Deus. Aquilo que Abacuque diz. Lembra que Abacuque escreve lá no livro de Abacuque que o Senhor fazia ele ir além das suas dificuldades. E é isso que o Senhor quer fazer com você. E em terceiro lugar, eu digo para você: continue persistindo, porque talvez essa dificuldade não vai sumir da noite para o dia. Mas continue, seja persistente, insista com Deus, ore, peça ajuda do Senhor e força, porque eu, Ruth, acredito em você. E além de mim, tem um Deus lá no céu que acredita também. E é por isso que eu trouxe esse vídeo para abençoar a sua vida. Então, show essa dificuldade de não acreditar em você, porque você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece.